Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata. A gente vai seguir no nosso planejamento, né? Seguindo lá o planejamento do COC. Hoje nós vamos falar sobre termodinâmica, fotossíntese e respiração, módulos 10, 11 e 12. Bom, o capítulo anterior ele já tinha falado um pouco sobre a termodinâmica e só relembrando, é a área da física que estuda as trocas de energia. Por que é importante a gente saber determinados conceitos, né? Porque tudo no nosso ambiente é energia, tá? A gente fala que a termodinâmica, ela apresenta duas leis que são leis básicas, tá? A primeira é a lei da conservação de energia. Ensina que a energia não pode ser destruída e nem criada, somente transformada. Tudo é energia, né? Para que eu possa caminhar, eu preciso de energia. Para que o universo pudesse surgir aí com o Big Bang, nós precisamos de energia. Tudo é energia. Só que a termodinâmica clássica, ela vai falar para a gente de energia relacionada a sistemas fechados, tá? E quando a gente pensa em energia no nosso contexto, energia que a gente precisa para realizar as nossas atividades, a gente está falando de energia num sistema aberto, né? A gente troca energia o tempo todo com o ambiente, com outros seres, através da alimentação. Então, são formas diferentes de se estudar a energia. A segunda lei da termodinâmica, ela afirma que a energia flui naturalmente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O que a gente sabe sobre isso? A gente já sabe termodinâmica, mas a gente não sabe que sabe, né? Então vamos lá. Quando papai e mamãe saem de carro e deixam o carro num local que está muito sol, o carro fica lá muito quente. E aí você, que é o aluno da Renatinha, fala assim para o seu pai e para sua mãe: Mãe, deixa os vidros abertos. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? Uma troca de calor maior. Por quê? Porque a energia ela flui naturalmente do corpo mais quente, que é o carro, do corpo mais frio, que é o ambiente. Olha só. E aí o carro resfria mais facilmente. Então, a física ela está o tempo todo na nossa vida, só que a gente não percebe. Essa mudança na nova base, ela serviu para quê? Serviu para que a gente trabalhasse determinados conceitos que a gente já sabe, mas a gente não sabe que sabe, a gente não sabe o estudo científico que está aí por trás disso. E os seres vivos? Como eu já falei para vocês um pouquinho, os seres vivos são considerados sistemas abertos, tá? Então não é só a energia que a gente vai transferir, a gente vai transferir também a nossa massa. Vamos lembrar do capítulo anterior? O que é massa? Massa é tudo que ocupa lugar no espaço, não é isso, gente? Então, nós somos formados por massa. A gente chama a nossa massa de matéria orgânica. E essa matéria, ela é transferida junto com a energia pelos seres vivos. Essa transferência, ela acontece o quê? Principalmente por meio da alimentação, tá? Então, assim, para que a gente respira? Para que a gente se alimenta? A gente respira e se alimenta para obter energia. Sem respirar, você não consegue retirar a energia que está contida nos alimentos. E como que os seres vivos conseguem produzir essa energia? A gente vai começar falando da fotossíntese. Por quê? Porque os seres fotossintéticos, autotróficos, né, ou produtores, quando a gente fala de uma cadeia alimentar, é a partir deles que acontece a entrada da energia. A gente fala que a energia entra majoritariamente nas cadeias alimentares por meio dos seres fotossintéticos. Por quê? Porque eles são os únicos seres que pegam a energia luminosa e transformam a energia luminosa em energia química. Então, eu estou querendo dizer que eles produzem o seu próprio alimento, que depois vai ser utilizado por
eles, tá? E como que acontece o processo da fotossíntese? Acontece de uma forma que no fundamental a gente ensina de uma forma muito simples, porém, quando a gente chega no ensino médio, a gente vê que não é tão simples assim, né? Então, nós temos dentro do nosso organismo uma mitocôndria chamada, uma organela chamada de mitocôndria, que ela serve o quê? Ela serve para produzir energia. As plantas, além das mitocôndrias, elas apresentam uma outra organela, que é prima da mitocôndria, chamada de cloroplastos. No interior dos cloroplastos, nós temos o quê? A clorofila, que é o pigmento que vai fazer o quê? Vai conseguir captar a energia luminosa. Os elétrons que estão presentes lá dentro dessa clorofila vão ser agitados e a subida desses elétrons passando de cloroplasto para cloroplasto, de tilacoide para tilacoide, vai fazer o quê? Vai produzir a energia que as plantas vão precisar. Essa energia, ela é o quê? Ela é um carboidrato, tá? Ela é um açúcar. E aqui a gente tem de forma esquemática o que acontece no processo da fotossíntese. A gente tem aqui a energia luminosa que é captada pelos seres fotossintéticos. Essa energia luminosa vai reagir o quê? Com a água e com o gás carbônico e vai produzir a glicose. A nossa planta vai pegar essa glicose, vai utilizar e vai liberar também para o ambiente o quê? Gás oxigênio. Pensa bem, lembra da respiração que nós já estudamos? Os processos de fotossíntese e respiração celular, eles são processos complementares. A gente necessita do gás oxigênio que as plantas liberam e as plantas necessitam o quê? Do gás carbônico que nós liberamos. Então, são processos que são interdependentes, eles dependem uns dos outros. E a respiração? Olha o que eu escrevi para vocês. Reação química que libera energia vinda dos alimentos nos processos vitais do organismo. Através do metabolismo, a gente vai conseguir o quê? Quebrar esse alimento, fazer com que ele fique pequenininho para que ele possa entrar nas nossas células e então retirar a energia contida nesses alimentos. Onde que isso acontece? No interior da nossa organela mitocôndria. Então eu fiz aqui para vocês uma comparação, não fui eu que fiz esse quadro, né? Comparação de como os processos eles são dependentes. Aqui em cima a gente tem o que? A gente tem uma equação de respiração celular. Essa aqui é uma molécula de glicose, tá? Com o oxigênio acontece a respiração celular e vai liberar o que para o ambiente? Gás carbônico e água. Quando a gente está falando da fotossíntese, a gente tem o que? O gás carbônico que eles vão absorver junto com a água, que as raízes pegam, e vão produzir o que? Glicose, que é o alimento, e água. Olha só, gente, esses processos eles são dependentes uns dos outros, a gente não pode esquecer, tá? E quando a gente fala de determinados sistemas, a gente está falando que para que esses sistemas ocorram, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter os dois processos funcionando ali direitinho. Esse aqui é uma outra imagem que eu peguei do livro de vocês, que ele está mostrando as organelas que estão fazendo a fotossíntese e a respiração celular. Essa aqui é a organela que as plantas apresentam, é o cloroplasto. É o cloroplasto que vai excitar os elétrons e vai produzir o quê? A glicose. E a gente tem a mitocôndria, que ela é no interior dela que vai acontecer a respiração celular, que vai liberar para nós o quê? A energia que a gente precisa. Que energia é essa? A gente fala que o dinheirinho da célula é o quê? É o ATP. É uma molécula que quando ela libera um fósforo, ela vira ADP, mas ela liberou o quê? Energia. Bom, gente, essa energia ela pode ser passada de nível trófico para nível trófico através do quê? Através da alimentação.
Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar lá do 6º ano são as cadeias alimentares. O que a gente tem? A gente tem que um ser que é fotossintético, que é autotrófico, que produz o seu próprio alimento, é aquele que concentra a maior energia. Quando ele é comido por um consumidor primário, essa energia tende a ir diminuindo à medida que a gente vai subindo os níveis tróficos, ok? E o que acontece? A gente tem aqui no final do processo fungos e bactérias decompositores que vão reciclar a matéria orgânica, que vão pegar o quê? Que vão pegar todos esses resíduos e vão devolver em forma de substâncias químicas para o solo. O que acontece? Quando a gente tem seres que apresentam dietas que são dietas que se cruzam, a gente tem uma teia alimentar. Por exemplo, quando eu estou comendo a minha saladinha, eu sou consumidor primário. Quando eu estou comendo a minha carninha, eu sou consumidora secundária. Então, assim, em algum momento essas cadeias alimentares elas vão se cruzar. E o que a gente tem aqui? Olha só, eu tenho aqui o capim. Quem come capim? O gafanhoto e o coelho, tá? Quem come o coelho? O gavião e a cobra. Então, essa fonte de energia, ela não é única. A gente tem os seres que compartilham essa dieta alimentar e trocam o quê? E trocam energia. A energia vai diminuindo a nível que a gente vai subindo nos níveis tróficos. Então, só para a gente recapitular, a energia entra nos ecossistemas a partir dos produtores. Os produtores são os mais energéticos, os que concentram mais energia, porque eles pegam a energia do quê? Do sol. Eles usam a energia do sol para transformar em alimento. À medida que acontece as cadeias alimentares, essa energia ela tende a ir o quê? A ir diminuindo, ok? Bom, gente, foi só isso. Eu agradeço aí a audiência. Um abraço, até semana que vem.